um homem que é firme com generosidade, expressa a solidariedade humana com muito amor, e ao mesmo tempo toma posições muito firmes quando é necessário. É uma criatura extraordinária, porque é uma das raras pessoas no mundo, especialmente no mundo moderno, que foi capaz de ir além do desvio. A firmeza com que ele se pronunciava sobre decisões em que ele era autoridade. Foi ele que colocou na prática os valores da religião. Ele foi um grande animador da vida em São Paulo. Foi possivelmente o brasileiro mais importante em toda a vivência do regime militar nesse país. Eram os 5 primeiros desbravadores que chegaram pelo rio, andando pelo rio, e eles andaram até vir uma planície bem bonita, e lá eles acharam que a terra era boa e começaram a cultivar aquela terra. A minha vida em Forquilinha foi uma vida normal de criança. Só que eu tive o privilégio de nascer entre 4 meninas. Uma mais velha que eu e 3 mais novas. E nós brincávamos juntos a vida inteira, até os 12 anos, quando fui para o seminário. Quando chegava assim as horas dele rezar, ele se retirava no meio dos irmãos e ia para o quarto rezar. Outra coisa muito boa na terra onde eu nasci foi a escola. Lá a família, a igreja e a escola eram como se fosse uma coisa só. Papai era muito calado, ele não teve nenhum dia de aula na vida, porque ele teve que trabalhar desde cedo, não é? Mas ele ia cuidar do pai dele, e que era doente de cama. E meu pai cuidava dele e aprendeu com ele a ler, a escrever, e no fim da vida ele lia um livro por dia. Mamãe não, mamãe teve 5 anos de aula e era muito caprichosa, letra muito bonita, escrevia cartas longas para o seminário. E um dia um franciscano chegou lá e me levou para o seminário, onde eu já tinha 2 irmãos estudando. Em Forquilinha o sofrimento foi bastante grande, porque foi proibido falarmos em alemão. Nós tínhamos missas em alemão, também não podíamos mais ter, porque se encontrasse alguma coisa seria motivo de prenderem meu pai. Eu fui para a França em novembro de 47 e fiquei até maio de 52. Era proibido naquele tempo a gente fazer propaganda religiosa na Sorbona. Não tinha professor religioso nenhum padre podia ser professor, e a gente não podia ir de hábito, mas eu ia de hábito franciscano, todo dia. Nossa aula era toda de prisioneiros que voltavam da guerra e tinham sofrido as torturas de Hitler e as torturas, portanto, do totalitarismo de direita, né? Então, todo mundo era contra a ditadura. Vindo para São Paulo, fiquei em Vila Clementino, junto aos franciscanos, esperando o dia, porque cheguei no sábado e tomei posse no domingo. E lá nos esperava o prefeito Faria Lima, com todo o secretariado. Assim eu tomei posse em 1966, no dia 24 de julho. Por política, eu entendo sempre a luta pelo bem comum. Ser a luta pelo pobre, pelo injustiçado, por aquele que não tem recursos para ir sozinho na vida e que precisa de um reforço. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 2º. Poderá suspender os direitos políticos.
o ato institucional número 5, começou sobretudo a tortura sistemática, né? Quando eu percebi isso, eu imediatamente pensei, tem que ajudar as famílias que estão sofrendo. E elas vinham mesmo, porque uma conta para a outra, né? Vinham para a Cúria. Aí eu não dava mais conta, porque 70%, 80% do meu tempo era dedicado às famílias e às pessoas, ou às visitas, né? E o pessoal mandava esperar, e se perdia muito tempo. Aí eu pensei, a gente tem que arrumar um grupo, né, de juristas. Foi Dom Paulo resolveu criar esta Comissão de Justiça e Paz, trazendo para sua casa um grupo de pessoas, eu me recordo que em torno de 8 a 10 pessoas. Nós nos reunimos até na mesa da copa da casa dele, e então se discutiu a maneira de se estruturar esta comissão. Ele transformou a Cúria Diocesana aqui na Vila de Higienópolis numa espécie de pátio dos milagres, onde desabavam todos os dramas do Cone Sul, até na América do Sul, de modo geral, em busca de um mínimo de proteção, pessoas que chegavam completamente desarvoradas, perseguidas, sem ter em quem se apoiar, encontraram ali o seu abrigo. Existe uma frase que é famosa, que é: quando você não consegue nada, você vai se queixar para o bispo. E isto no Brasil passou a ser uma verdade. Em São Paulo, as pessoas passaram a se queixar para o bispo, que era Dom Paulo Evaristo Arnes. Fazíamos uma reunião toda vez que fosse necessário. Era só telefonar para um que vinham todos, né? Era uma coisa linda, muito bonita. Uma coisa, gente sacrificada, mas ao mesmo tempo muito otimista. Todas as denúncias, né, contra os direitos humanos eram levadas à comissão e muitas coisas eu ficava sabendo lá e fazia reportagens, né, nos jornais onde eu trabalhava. E da mesma forma, quando eu ficava sabendo de alguma coisa, eu levava essa comunicação para a Comissão de Justiça e Paz. Então ela servia como uma ponte entre a sociedade e a luta pelos direitos. Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. O que mais me marcou no Dom Paulo, e até hoje, eu até sinto falta de me encontrar mais vezes com ele, é a serenidade dele nos momentos mais difíceis, né? O país teve momentos terríveis, e não foram poucos, e sempre conversar com o Dom Paulo dava coragem, dava esperança para as pessoas. Eram pessoas que lutavam pela redemocratização do país, né? E contra o arbítrio, contra a tortura, contra a censura, né? Então se formou em São Paulo uma coisa chamada sociedade civil, em que o Dom Paulo teve uma atuação muito importante. Meu Deus, eu ia às vezes 3 vezes ou 2, 3 vezes por semana para o quartel, levando o nome e dizendo: olha, vocês estão torturando tal. Se vocês continuarem, eu vou avisar isso à American Press, à France Press ou à BBC, etc., de maneira que vocês não podem torturar. E levava nomes. Eu consegui esses nomes através de soldadinhos muito bons, e depois vinham por caminhos não conhecidos e nunca revelados, vinham trazer os nomes. De maneira que eu tinha nome, tinha hora, tinha data da tortura, tinha o tipo da tortura, de maneira que os generais do segundo exército, quando eu ia reclamar, e ia reclamar muitas vezes, eles diziam: mas de onde é que o senhor sabe tudo isso? Eu disse: o senhor sabe que eu sou padre, não? Eu tenho comunicação com outras forças que os senhores não têm, né? Eu acompanhei ao DOPS quando estiveram presos pessoas assim, ligadas, um deles, um membro da Comissão de Justiça e Paz, o operário Valdemar Rossi, Maria Nilde Marcelani, que também era ligada à igreja, estavam presos. Dom Paulo foi ao DOPS e ameaçou de excomunhão o diretor do DOPS,
pelas violências que estavam sendo praticadas contra eles. O importante é o seguinte, é haver alternativa para os intelectuais, haver uma interpretação cristã para a sociedade, para a dignidade do homem e o sentido da existência. Eu acredito que os intelectuais de hoje queiram o confronto das ideias e não há nenhum outro meio de vencer uma ideia senão vencendo-a por uma ideia mais forte. Uma certa hora, em 1979, quando entrou o governo novo, foi uma mudança do governo, nós pensamos é um momento de a gente lançar um trabalho, onde os presos contavam as torturas e descreviam os instrumentos de tortura, a maneira de torturar, o tempo da tortura e todos os pormenores. E era assinado por todos os militares que ouviam o depoimento do preso e era assinado também pelo preso. E algumas vezes eu assistia a esse depoimento. Foi feito numa época que ainda o Brasil ainda era governado pelos militares, né? E a gente estava fazendo uma pesquisa com denúncias contra eles, né? Era muito difícil e a gente sentia muito medo. Tanto que era um trabalho quase clandestino, que ninguém podia saber que a gente estava fazendo, nem os amigos, nem a família, nem ninguém, né? E eu me lembro que várias vezes a gente tinha que mudar de lugar, né? Não podia ir sempre no mesmo lugar para não chamar atenção, para fazer esse trabalho, né? E alguém em Brasília passava a noite copiando ou xerocando os documentos e nos passava todos os documentos, de maneira que nós temos para o Brasil nunca mais, ao menos 93% de todos os documentos que foram firmados por militares e firmados pelo relator, que sofreu a tortura, de maneira que não pode ser negado. Foi uma conscientização que nunca mais ficaremos calados, que os governantes são responsáveis por suas atitudes e a sociedade não vai dizer amém. Eu acho que foi uma forma de mostrar para a juventude brasileira uma coisa que aconteceu que não deve acontecer nunca mais no Brasil e mostrar ao mundo os horrores da ditadura brasileira. Todo mundo tinha muito medo, é bobagem você dizer que não tinha, não tem esse negócio, quer dizer, você sente medo e você tem que ter forças para superar o medo, né? Eu nunca tive vocação para herói e o Dom Paulo também não, né? Mas tem certos momentos na vida que você não tem como fugir daquilo. Eu tinha chegado de uma viagem ao Chile e quando recebi a notícia da morte do Vladimir Herzog, do Vlado, Dom Paulo me chamou para conversar e ele tinha que tomar uma decisão. Se faria ou não uma manifestação, que era uma missa, que no fim acabou sendo um culto ecumênico. Nós já tínhamos escondido diversos jornalistas em lugares diferentes, um até em Itaici, onde os bispos se reúnem, outro em Convento de Freira, outro em lugares onde a polícia não vai, ou não desconfia. O Vlado Herzog foi levado assim, porque ele era um homem pacífico, calmo, tranquilo e diretor da TV Cultura, né? Como é que ele iria ser preso? Foi torturado e ele sofreu do coração e